dia, igreja! Bom dia! Aê, o café da manhã foi forte hoje. Então, galera, vamos continuar nosso estudo aqui de João 12. O tema da pregação é Jesus, meu Senhor e Salvador. Então a gente vai continuar estudando o livro de João. Então gostaria de começar com uma oração. Amém. Bom dia, querido Deus, Pai. Muito obrigado aqui por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, de poder cultuar o Senhor. Esses dias eu tenho pensado, meu Pai, de quão bom é saber que o Senhor nos chamou para junto do Senhor. O Senhor abriu os nossos olhos, nos tirou daquela condição de pecadores, nos deu novos nomes, nos colocou em sua família, e tudo isso recebemos por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Que possamos viver essa ressurreição diária, meu Pai, e esperar com muita esperança, meu Pai, a vida do seu Filho e, enfim, viver nessa nova terra que o Senhor irá fazer, meu Pai. Obrigado pelo seu amor, utilize a minha vida neste momento, me guie, me oriente, para de alguma forma, meu Pai, conseguir edificar a sua igreja, meu Pai, por meio do Evangelho. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Amém, gente. Então, novamente, o tempo muda em Brasília. Estamos na primavera. Então a gente já vê um pouquinho mais quente. Aí semana passada fez frio. Então Brasília tem essa questão, né? Às vezes faz as 4 estações em um único dia. Mas uma coisa é certa, os IPs estão dando show. Não sei se todos já viram os IPs aí, a gente está na fase dos IPs brancos. Mas eu acho que semana passada, na anterior, eu me deparei com 2 IPs amarelos que, tipo, uau, como eles são lindos e maravilhosos. E quando eu olho para o IP amarelo, me recorda muito de um momento na minha vida. Desde criança eu utilizo óculos, mas por um momento eu parei de usar esse óculos e levei a vida de forma, certa forma, normal, né? Achando que estava enxergando bem, vendo as coisas de forma correta. Às vezes eu ficava meio limitado com algumas informações à distância, mas essa era a minha realidade. Até quando eu tomei uma decisão de utilizar um óculos, eu lembro que quando eu saí da loja com meu óculos, eu passei perto de um IP amarelo e como aquela cena de filme que passava em câmera lenta, eu falei, uau, foi isso que eu perdi ao longo da minha vida inteira, ver as coisas de forma nítida, correta, porque eu não tinha um instrumento óptico que convergia as luzes de forma correta no meu olho. Sou professor de física, tá? Ensina então! Muito bom! Mas surge a seguinte questão: o que tem a ver o meu problema de visão, enxergar as coisas de forma nítida, com o livro, com o capítulo de João 12? O que ele tem a ver com o livro de João? No livro de João é trazido os 7 milagres, que é a transformação da água em vinho, cura do filho de um oficial, cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, é o momento onde Jesus anda sobre as águas, a cura do cego de nascença e, por fim, a ressurreição de Lázaro. Eles foram muito bem escolhidos por João, pois ele tinha uma intenção muito específica, que era revelar a glória de Jesus e dizer que Jesus é Deus. E como o povo costumava reagir diante disso? Temos 3 atitudes. A primeira é com incredulidade, que era aquelas pessoas que não acreditavam de forma alguma que Jesus tinha feito aquilo por meio de Deus. Tinha a galera que ficava em cima do muro, cria, mas não seguia Jesus. E tinha os discípulos que criam e permaneciam em Jesus. Na semana passada, o nosso irmão Elias, ele falou a respeito de um momento muito importante na história dos judeus, que era a chegada do Messias. E a gente veria o momento da entrada triunfal. Ele também falou sobre a luz ser tirada do mundo e que o grão tinha que morrer. Então a entrada triunfal para o judeu consistia a vinda de Jesus Cristo, do Messias, onde era libertar eles do povo. E era um momento muito aguardado, tanto que a gente consegue ver essa profecia em Zacarias 9, versículo 9, que diz o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulta em Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta.
Então, tenta imaginar a cena. As pessoas estavam no momento da ceia. A mente das pessoas estavam sendo direcionadas para o Êxodo, a saída do Egito para a terra prometida. E tinha a festa das cabanas, que representava esse momento de peregrinação. E as pessoas costumavam fazer as casas, cabanas, com palmeiras. Então é por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas estão recebendo ele com palmeiras. Certo? Então, vemos as pessoas gritando Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E às vezes o texto não nos permite ver quão grande foi aquele momento, porque a gente não está lá. Mas Jesus fala: se as pessoas fizerem silêncio, as pedras irão cantar. Ou seja, era algo estrondoso, algo gigantesco que estava acontecendo naquela época, porque o Messias estava entrando. As pessoas viram, realmente, cara, esse cara tem tudo para ser o nosso Messias que vai nos libertar. Aí vem Jesus e fala: o grão tem que morrer, a luz vai sair do mundo. Eu fico imaginando a reação das pessoas. Como assim? A nossa esperança chega, as coisas estão tudo acontecendo, e Jesus fala de morte, de sair do mundo. Então o ponto principal aqui do capítulo 12 de João é falar a respeito de libertação. Então a nossa mente ela deve ser direcionada a isso. A mensagem do Evangelho não é sobre uma guerra, mas sobre reconciliação. O fato de Jesus ter vindo no jumentinho demonstra que a ação dele era de paz. Se fosse guerra, seria montado num cavalo. Então Jesus deixa muito claro: eu vim aqui para reconciliar. Mas surge a seguinte questão: o que aconteceu para que a gente possa ter essa necessidade de reconciliação? Reconciliação com quem? E como isso foi feito? E é justamente isso que a gente vai começar hoje. O primeiro ponto é o que aconteceu. No capítulo 12, temos o seguinte: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os curem. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Certa vez, eu me deparei com a seguinte frase: o Evangelho segundo Isaías. Essa frase ela tem o intuito de ilustrar um fato de que o profeta Isaías traz inúmeras profecias a respeito de Jesus. E eu me lembro que quando eu estava lendo os profetas, era muito comum eu ler as escrituras e me deparar com a lembrança de Jesus. Era como brincar de caça ao tesouro, onde o tesouro era Cristo. Então, se você não anima muito a ler o Antigo Testamento, eu te encorajo a procurar Jesus Cristo nas Escrituras, porque a Bíblia é a respeito dele. Amém. Mas vamos tentar entender por que eles trouxeram a ideia de Isaías. Que capítulo é esse que João traz? É o capítulo 6, que diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentar no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Vemos a manifestação da glória de Deus. Isaías conseguiu vislumbrar de alguma forma a glória de Deus. Assim como
Isaías viu a glória de Deus, os judeus viram a glória de Deus por meio de Jesus. Por isso os milagres são tão importantes, são fundamentais. Os milagres eles não tinham o intuito de entretenimento ou então demonstração do poder de Jesus, mas pelo contrário, afirmar que Ele é Deus. Amém. O que João está fazendo é trazendo os ecos do passado para os dias modernos, ali no momento que ele escreveu, e também somos chamados a isso, porque o Verbo se fez carne. E a glória de Deus sempre é trazida como uma ideia de luz, de algo resplandecente. Então é algo que se vê. Mas o que será que Isaías diz? Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando eu preguei na última vez, eu falei que quando a gente enxerga contraste na Escritura, então ela é muito escancarada, a gente precisa estar muito atento em relação à verdade que está sendo trazida ali. Claro que toda Escritura é inspirada por Deus e útil, mas algumas acaba tendo um direcionamento mais incisivo, ainda mais essas que falam a respeito do destino eterno das pessoas. Então, nos capítulos anteriores de Isaías 1, 2, 3, 4, 5, nós vemos um povo vivendo uma vida de pecado, entregue ao pecado, né? Lá em Isaías 1, temos o seguinte: olha só como o povo se encontrava. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Então, Israel se encontrava nessa situação, de uma forma desobediente a Deus e extremamente ferido. Mas por que isso aconteceu, né? Vemos isso em Isaías, nos Evangelhos, no deserto, no Egito. E esse problema vai acontecendo desde a queda do homem no Éden. Que problema é este, né? De onde ele surgiu? A gente precisa retomar as Escrituras. Lá em Gênesis 2, versículos 16 ao 17, diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então o que aconteceu? Adão e Eva pecaram. Mas como assim? A Escritura diz que eles certamente morreriam. E vemos que Adão e Eva não morreram. Estamos aqui. Mas qual é o ponto que realmente a gente precisa se atentar? É que é o pecado que nos separou de Deus e matou espiritualmente Adão e Eva. Então, por que eles permaneceram vivos? Por causa da misericórdia de Deus. O pecado é algo avassalador, não perdoa. Tem um poder gigantesco sobre as pessoas. Ele nos cega, nos torna escravos, e o maior poder que ele possui é a morte. Então o que aconteceu? Pecamos. E devido a isso, a nossa condição é de pecador. Mas vemos ali o povo de Israel lidando com o pecado, ali com a ajuda dos profetas, e vem a seguinte questão: como o pecado tem sido encarado nos dias de hoje? E ele tem sido muito interessante porque ele pega uma forma muito específica o pecado nos dias de hoje, né? Primeiro, a gente vive numa sociedade extremamente subjetiva. Isso acaba comprometendo toda a nossa percepção que nós temos das Escrituras, da revelação que ela tem. E é justamente por isso que constantemente nós temos que revisitar os conceitos bíblicos, para que a gente possa direcionar a nossa bússola e ter um caminho correto diante de Deus. E o assunto do pecado é extremamente extenso. Acho que não dá para falar tudo sobre ele, né? Mas alguns anos atrás eu e o Hugo fizemos uma série de pregações, né?
sobre a realidade do pecado, onde a gente participou de um curso do Ricardo Barbosa. E as pregações estão lá no nosso canal do YouTube, então se você quiser aprofundar mais, compreender algumas coisas assim muito interessantes, está lá, né? Mas eu vou dar algumas pinceladas aqui porque é importante esse assunto, porque ele se relaciona muito com a nossa questão entre nós e Deus. Mas afinal de contas, o que seria este pecado, né? Ainda mais, como a gente pode resgatar uma compreensão correta de algo que a Bíblia sempre nos chama a fugir? A ideia jamais será de se envolver no pecado, mas compreender o impacto dele em nossas vidas. E o mais importante, que é derrotá-lo. Mas será que é possível derrotá-lo? A resposta é sim. Com a cruz. Então vamos entender um pouco essa realidade do pecado. Paulo, na carta aos Efésios, ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. A Bíblia traz a seguinte expressão: vocês estavam mortos em suas transgressões. O que significa, né? Essa frase traz a ideia de que o efeito do pecado em nossas vidas é a morte. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Por mais que possamos sentir vivos e até completos, satisfeitos com pecamos, ele vai gerar morte na sua vida. E a nossa condição é de pecadores. Isso é muito importante. Já mais eu vou explicar, porque a gente precisa compreender isso. E seguimos o modelo dessa era. Existem diversos ídolos, ressaltando o ídolo do sexo, poder e dinheiro. Esses são os grandes ídolos da nossa sociedade atual. O pecado faz a gente centrar em nós mesmos. E o que nos resta? A ira de Deus. Sim, Deus é justo e poderoso e deve punir todo ato de injustiça. Paulo, em Romanos 5, diz o seguinte: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E como o mundo atual tem encarado esse pecado, essa realidade do pecado? Nos tempos atuais surge uma alteração do pecado. Passa da ideia de condição de pecador e ele vai para a ideia de enfermidade. Ou seja, a frase "eu sou um pecador" passa para o seguinte: eu sou vítima do pecado. O pecado passa a ser uma ofensa contra nós, não contra Deus. Não há necessidade de se arrepender, pois eu sou vítima. Eu nasci assim, o que eu posso fazer? A necessidade de salvação some e se torna a necessidade de se sentir aceito e de ter uma autoestima. Faça o que você ama. Viver uma sociedade narcisista, egoísta e consumista nos leva a uma forma de humanismo que nega a nossa condição de como criatura caída. A nossa percepção sobre este mal some ainda mais na sociedade moderna, onde todas as coisas estão a um clique. Eu clico, consigo as coisas. Como fosse o iFood, onde eu pego, peço para Deus, faça isso. Não chegou do jeito que eu queria, uma estrela. Ou então devolve. Por quê? Deus está aqui para me servir. Então essa realidade em relação ao sentimento de morte espiritual, ela não existe mais. A nossa sociedade consegue produzir um estado de segurança muito grande. Mas no final das contas, qualquer coisinha a gente já vê o caos. É uma paz falsa. E o ser humano ele tem esse desejo profundo na sua alma de se sentir salvo. Então ele vai atrás desses ídolos e muitas outras coisas para poder se sentir seguro. Nós vemos Babel, vários rituais, guias práticos: se eu fizer isso, serei salvo.
Isso acaba gerando uma grande quantidade de ídolos em nossos corações. E essa foi a barreira de muitos judeus. Preferiram ficar na sinagoga ao invés de viver a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. E qual é a consequência de viver uma vida empenhada no pecado? O Salmo 115 nos mostra. Ele diz o seguinte: tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ver, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som com a garganta. Torne-se como eles aqueles que o fazem e todo o que neles confiam. A busca pelo pecado é uma vida que acaba no vazio. A sinagoga ela foi criada no período do exílio, ou seja, os judeus de alguma forma estavam tentando se proteger da cultura babilônica, assíria, e por isso eles construíram essa sinagoga, que era um momento onde eles se reuniam para poder manter de alguma forma a sua fé salva. Eu chamo de bolsões de salvação. Mas em João 8 vemos que Jesus falou com os judeus que haviam crido nele, que eles eram filhos do maligno. Então, não é o espaço físico que vai te salvar, mas é Cristo. A narrativa bíblica, ela não é tão distante da de hoje. Ou seja, ecos do passado se refletem nos dias de hoje. O ser humano constantemente está procurando essa salvação. E surge a seguinte questão: será que existe algo que tem te prendido de viver a verdadeira salvação em Cristo? Como assim, Danilo? Quais pecados de estimação você tem alimentado e tem trazido essa segurança? Não precisa procurar Deus para isso, porque esse pecado me atende. E como lutar com esse pecado, que se levanta contra nós? Só tem uma forma: por meio da fé em Cristo. Existem duas disciplinas que são muito poderosas, que é a confissão, a confissão e o arrependimento, Se eu confesso, é porque eu creio em Cristo. Eu não preciso ostentar uma selfie para o mundo, porque eu confio em Cristo, eu posso abrir meu coração. Existe uma grande diferença entre rasgar o coração, onde você vai falar dos seus pecados para poder aliviar o seu peso, do que uma honestidade diante das Escrituras e a sua vida. A Bíblia sempre nos chama a uma honestidade. Às vezes você constantemente está falando um monte de coisa, mas por que isso? Só quero livrar do peso. Mas é necessário honestidade, essa compreensão: poxa, eu errei, eu falhei, eu entendo esse impacto na minha vida. E o caminho mais importante, o arrependimento. Iremos falhar e precisamos ter uma vida constante de arrependimento. Então, se eu faço confissão e arrependimento, demonstro que eu confio no poder da cruz. Senão eu fugiria disso. E eu lanço essa pergunta, como um chamado de passo de humildade, Como tem sido a sua vida de confissão? E a sua vida de arrependimento? São pontos fundamentais de como você tem lidado com o pecado na sua vida. O segundo ponto é o seguinte: eu falei sobre o que aconteceu, foi o pecado que entrou no mundo, destruiu, rompeu nossos laços com Deus. Então, a mensagem de reconciliação é com quem? Com Deus. Não somos vítimas, muito menos Deus. Mas os nossos pecados quebraram a aliança com Deus e estamos sob o efeito do poder do pecado em nossas vidas. E nos resta a ira de Deus sobre nós. A quebra da aliança trouxe dureza de coração. O judeu ele traz muita ideia do coração como ser o centro da vida do ser humano. Então, da mesma forma, quando eu tinha dificuldade de enxergar, eu preciso de um instrumento para fazer com que a luz converja no canto certo dos meus olhos. Um coração duro não consegue enxergar a realidade do pecado. Então, por isso é muito importante a gente entender esse coração duro. É um coração que não bombeia, é morto, ressecado.
não tem flexibilidade para poder sentir a dor do pecado. E a pessoa leva a vida. Então é por isso que as pessoas não enxergavam. Não era um problema de visão, não era um outro tipo de problema. As pessoas estavam endurecidas pelo pecado. E para finalizar, surge a seguinte questão, tá, Daniel? Eu sei que aconteceu o pecado. E esse pecado me deixou separado de Deus. E me resta a ira dele. É possível fazer essa reconciliação? Retomar? Sim. Não com seu esforço. Não com seu esforço. Então, lemos um pouco do capítulo de João 12 e eu vou ler a reta final dele. Onde Jesus traz uma das verdades assim que eu estava pensando, talvez uma das mais duras, mas as mais necessárias de se fazer, que é o seguinte: então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as aguarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Vamos tentar entender esses versículos. O evangelista deixa claro a respeito da intensidade da voz de Jesus, em voz alta. Então vamos resgatar algumas coisas aqui. Pessoal, Jesus entra em Jerusalém. Vemos sons, pessoas gritando de alegria, feliz. Depois vemos anjos gritando, cantando, santo, santo, santo. Depois Jesus em alta voz. E João sempre trazendo a ideia de Jesus com uma palavra, né? Então, o que será dito em seguida é de extrema importância. Então vamos prestar atenção nos detalhes. Vemos que Jesus procura fazer uma declaração extremamente importante. E espero que as pessoas ouçam novamente. Ele diz o seguinte: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Um dos temas centrais do Evangelho é revelar que Jesus é Deus. Por que isso é tão importante? Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus, e somente Ele é capaz de salvá-lo. Em João 3,16 é uma escritura extremamente conhecida, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Depois dessas palavras de Jesus, nós vemos o seguinte: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, João começa o seu livro com um grande embate: luz e trevas. E as trevas tentaram vencer a luz, mas não conseguiram. Então, Jesus, essa é a luz que ilumina os nossos olhos e consegue enxergar, nos permite enxergar verdadeiramente quem nós somos: pecadores. Se eu tenho um problema, o que eu vou fazer? Resolver. Então, a gente vai para Cristo. Então, poder enxergar essa realidade nossa é de extrema importância. Não é uma ideia de você se sentir pesado, amedrontado, mas pelo contrário, é como uma visita periódica ao médico, que você vai e vê o seu problema. E Deus está aqui para poder
recebê-lo. Mas se a gente não se convence que tem um problema, esse problema não vai deixar de existir. Ele vai persistir. Então, por isso, Jesus sempre está trazendo a ideia da luz. Da luz ser tirada do mundo. É justamente isso. Jesus veio para fazer as pessoas se enxergarem e poderem verem a glória de Deus. No 46 ele fala o seguinte: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Em Filipenses tem uma das escrituras que eu mais gosto, que diz o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Então, constantemente nós vemos João apontando para o início do seu próprio livro. E João, luz e trevas, luz e trevas. E em João 1, nós vemos o seguinte: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então é muito nítido, mas essa ideia de luz e trevas. Mas por que Jesus traz constantemente isso, né? Aí a gente consegue ver nos versículos seguintes: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ao juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Em relação a esses versículos, eu gostaria de trazer um comentário do N.T. Wright, que ele fala em relação, lá no Evangelho de João para Todos, né? Ele é um teólogo que procura explicar de uma forma bem simples as coisas. E ele diz mais ou menos o seguinte: todavia, quando a luz brilha resplandecente, embora tenha vindo com o objetivo de resgatar, curar, amar as pessoas e trazê-las de volta à vida, isso significa dizer que quando as pessoas escolhem as trevas, não pode haver dúvida de que, na verdade, escolheram isso. Tenso, né? Então, Jesus ele foi muito claro em relação às coisas que estavam acontecendo. Ele foi uma pessoa muito zelosa com as nossas vidas. Mas como a Escritura fala, luz e trevas, e qual a gente tem escolhido? E esse é um grande ponto na passagem, qual lado a gente vai escolher. Então, resumindo tudo, Jesus é Deus, e por isso ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele veio para libertar e fazer com que as pessoas se libertem do pecado. Jesus deixa isso muito claro. Ele vem: gente, se aproximem de mim, ouçam a voz do bom pastor, venham a mim, arrependam-se. Vemos os discípulos também pregando isso, o chamado para voltar para Deus. Contudo, as pessoas não quiseram crer nele. Aos que persistem em permanecer em trevas, o juiz os aguarda. A palavra de Deus irá julgá-los. Vemos Jesus falando isso repetidas vezes. Mas isso não significa que essas pessoas ainda não têm esperança, gente. Não vamos olhar para as pessoas e julgar e condená-las. Pelo contrário, a gente se encontrava naquela situação também. E os nossos olhos foram abertos por meio da graça. E a graça pode alcançar essas pessoas. Então vamos orar por elas, para que as pessoas possam, enfim, conseguir enxergar a Cristo. Mas como ficam as pessoas que decidiram morrer como um grão, negar-se a si mesmo, carregar sua cruz, buscar viver na luz? Eles encontraram reconciliação. Não uma reconciliação feita pelas nossas próprias forças, mas por meio do sangue de Cristo. Sim. Então, o que espera essas pessoas? Voltamos ao Evangelho de Isaías. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz.
sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Amém. Então, o ponto-chave da escritura de João 12 é o jumentinho. Jesus veio com uma missão de paz, trazer redenção para as pessoas por meio da sua morte e ressurreição. E todo cristão, ele ganha um ministério, quando ele se converte a Cristo e decide seguir. Que é algo que Paulo trabalha em 2 Coríntios 5, que é o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, Amém. como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, isso deve ser a nossa postura diante das pessoas, jamais de julgá-las ou condená-las. É chamar o arrependimento, se reconciliar, brilhar essa luz, essa esperança que chegou aos nossos corações. Amém. Então, por mais que a cruz tenha sido algo extremamente doloroso e vergonhoso para Jesus, foi um momento extremamente importante para nós. Por meio da cruz houve a derrota do maior poder do pecado, que é a morte. E isso trouxe esperança por meio da cruz e a ressurreição do Messias. E a gente precisa viver nessa perspectiva da nova criação. Então, que nós possamos sempre dizer sim para Jesus, Isso. que é o nosso Senhor e Libertador. Amém. Amém. Então, gostaria muito de encorajá-las durante a semana, vocês refletirem a respeito disso. O que eu tenho escolhido? A luz ou as trevas? E como disciplina, confesse seus pecados e procure arrependimento, mas sempre com honestidade e sinceridade dentro das Escrituras. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou finalizar com uma oração. Amém. Bom dia, querido Deus, Pai. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou e poder aprender um pouco das suas Escrituras, meu Pai. Realmente eu precisava ouvir essas palavras, meu Pai. Eu via o quanto eu precisava buscar essa sua luz, meu Pai, de saber que o Senhor está de braços abertos, meu Pai, para poder receber qualquer pessoa. Eu oro pedindo para que o Senhor quebrante os nossos corações, meu Pai, que a gente possa realmente, meu Pai, ter um coração de carne, porque o Senhor prometeu isso lá em Ezequiel, meu Pai, falando que tiraria esse coração de pedra e colocaria um de carne, para que a gente possa sentir o seu amor, meu Pai, como também a dureza do pecado, meu Pai, e que essa culpa que às vezes a gente pode sentir, meu Pai, nos mova para o Senhor, meu Pai. A culpa, de certa forma, tem o seu papel, mas a gente não deve viver nela como Judas, mas como Pedro, meu Pai, reconhecer que somos falhos, carentes, necessitados da Tua presença, meu Pai. A gente precisa dar esse espaço para o Senhor. Oro também pelas pessoas à nossa volta, meu Pai, que não conhecem o Evangelho, que a gente possa ser esses embaixadores, cuidar das pessoas à nossa volta, sempre olhar de compaixão, misericórdia e amor, meu Pai, porque se fazemos é porque aprendemos com o Senhor, e o Senhor nos tratou dessa forma. Nos ajude a ser pessoas que refletem esse amor, meu Pai, e ajude as pessoas a entenderem a condição delas, meu Pai. Nos oriente, nos dê discernimento para isso. E muito obrigado por tudo. Fique com o restante do nosso dia. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Obrigado, Danilão. Meus amigos, Danilo ele trouxe várias perguntas para nós hoje. Nos nossos domingos, geralmente, a gente finaliza com uma disciplina espiritual que chama adoração. A gente louva o nosso Deus, a gente canta e a gente entoa hinos ao Senhor. Hoje, a gente vai fazer uma outra disciplina espiritual para ajudar a gente a
refletir com cada vez mais profundidade nisso que a gente acabou de ouvir, e também uma maneira da gente poder se ajudar e se auxiliar. A gente ainda tem mais ou menos uns 15 a 20 minutos do nosso culto, e a gente gostaria de encorajar a gente a finalizar com a disciplina da oração. No culto hoje, o Danilo ele fez várias perguntas, dentre elas, a que eu gostaria que a gente refletisse é: você tem escolhido mais o quê? A luz ou as trevas? Eu imagino que para cada um de nós, essa pergunta vai soar diferente. Alguns de nós estamos na batalha há muitos anos, buscando a vida, buscando Cristo, buscando a fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente erra, às vezes a gente não se vê forte o suficiente, às vezes a gente pega de diferentes maneiras. E essa pergunta talvez ressoe diferente no nosso coração. Às vezes você ainda não tomou uma decisão de se entregar a Cristo e começar uma fé com Deus. E você se vê totalmente nas trevas. E você se vê às vezes preso nessas trevas que você tem escolhido dia após dia. E essa pergunta talvez ressoe em você de forma diferente também. Poxa, o que eu tenho escolhido na minha vida? É luz? É trevas? Como que isso tem... O que tem dominado o meu coração? São perguntas profundas, gente. E a gente gostaria de encorajar a gente se reunir em grupos de 3 a 4 pessoas para que a gente possa conversar sobre isso. Como que nós temos vivido o nosso dia a dia? Temos escolhido luz ou trevas? Seja você alguém que já caminha há muito tempo com Deus, ou alguém que está iniciando nesse momento. Como que é isso para você? Reflita sobre isso. Outra pergunta que o Danilo fez é sobre a disciplina da confissão. E eu encorajo, se você tiver essa disposição, se você tiver esse desejo, confesse seu coração em oração com seus irmãos, com seus amigos ao seu lado. Deus, me ajuda a escolher a luz. Deus, me ajuda a abandonar esse pecado que me afasta de Ti. Com muita vulnerabilidade e com um coração grato, colocando-se ali diante do Pai. Busque nesse pequeno grupo que você vai estar junto agora, conversando e orando, que você possa reforçar o seu desejo de fazer a vontade de Deus e de seguir cada vez mais como um pequeno Cristo aqui nessa terra, amém? Então a gente vai separar mais ou menos 15 minutinhos. Fique à vontade para escolher pessoas que estão ao seu redor e aí poder conversar. Ali já estou vendo um grupinho ali, tem outro aqui, 3, 4 pessoas, mais ou menos 15 minutinhos para a gente conversar sobre isso. Tudo bem? Amém, amém. Amém, meus amigos, meus irmãos. Espero que tenham tido boas conversas. Bons papos, boas aberturas de coração, vulnerabilidade. A boa notícia é que não precisa acabar aqui, amém? Amém? Que a gente continue conversando uns com os outros, se encorajando na fé, nas igrejas em casa, marcando conversas ao longo da semana, se ligando, né? Por que não? Hoje em dia todo mundo só manda mensagem de WhatsApp. Liga pra pessoa, gente, é bom também? Liga pelo Zap. E liga pelo Zap, já faz 2 coisas de uma cajadada. Meus amigos, a gente vai finalizar com uma oração. Mas antes, eu gostaria só de apresentar para vocês, esse aqui é o Vinícius. Vinícius é um irmão nosso lá do Rio de Janeiro. Amém. A gente se conhece desde que a gente era pequeno, né? Não, eu também. Enfim, muitos anos de amizade aqui, nossas famílias. E é engraçado, né? Esse mês a gente teve irmãos de Moscou, falando da igreja de Moscou. Domingo passado tivemos a irmã de BH, falando da igreja de BH. E hoje temos um irmão aqui do Rio de Janeiro. E ele quer compartilhar umas boas notícias do que está acontecendo lá no Rio para encorajar a nossa fé aqui hoje. Bom dia, gente. Algumas notícias lá da igreja do Rio. A gente, esse ano, pela primeira vez, a gente tem feito cultos regionais. E a gente está pensando muito em como a gente pode alcançar melhor as pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, nossos amigos. Porque com a igreja num lugar só, a gente tá limitado de uma certa maneira, àquele espaço, né?
Mas tem sido incrível ver como Deus tem trabalhado nesses cultos regionais. Muitos convidados têm vindo, a gente tem podido conhecer muitas pessoas novas e isso tem gerado muitos frutos, né? Não só tem sido de muito ânimo, muito encorajamento para a igreja como um todo, como a família, mas temos tido pessoas que têm realmente tomado a decisão de fazer parte da família também, tem entrado para a nossa família, tem se batizado e tem decidido também ter Jesus como Senhor das vidas deles, né? Semana passada mesmo nós tivemos um batismo lá na igreja. Uma pessoa que já estava visitando há algum tempo, ela começou a ir nas igrejas em casa, e ela era vizinha ali de alguns irmãos, e ela, por causa da igreja em casa, por causa desse contato próximo ali, como vizinhos, ela começou a vir ao culto, e ela e o marido, às vezes o filho também tem vindo, e isso faz um ano mais ou menos, esse processo, e ela decidiu se batizar também semana passada. Então tem sido de grande ânimo ver como a igreja tem se dividido para multiplicar. E eu estava conversando um pouquinho com o Caio, ele estava falando como vocês têm tentado lá na igreja do Guará, né? Conhecer novas pessoas e expandir a igreja, e isso é maravilhoso. Deus, ele com certeza trabalha muito através das nossas vidas, né? E quando a gente está lutando para poder convidar novas pessoas e se fazer a igreja, fazer o Deus conhecido, né? Então eu queria fazer uma oração pra gente, tá bom? Pra gente poder encerrar. Deus Pai, bom dia, Senhor. Como é uma alegria poder estar aqui na igreja de Brasília, uma alegria poder falar com o Senhor nesse momento e agradecer por esse culto que tivemos, Pai, agradecer pelos louvores, pudemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela pregação do Danilo. É tão bom poder relembrar, Pai, o quanto Jesus, ele está presente dia após dia nas nossas vidas, o quanto ele nos chama, Pai, nos convida para realmente conhecermos profundamente ao Senhor. Ele nos convida a aceitar o convite dele de nos arrependermos dos nossos pecados e querer conhecer o Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado porque o Senhor está sempre de braços abertos para nós. O Senhor está sempre disposto ainda com o nosso pecado, ainda com as nossas dificuldades, o Senhor olha para a gente e nos ama. E nos permite começar, Pai, um novo caminho, começar uma nova vida com Jesus, uma nova caminhada que nós podemos ter a verdadeira liberdade, Pai. Porque a verdadeira liberdade não é a gente poder fazer o que a gente quiser, mas é dentro de uma vida com obediência ao Senhor, Pai, ser livres das correntes do pecado. E Jesus, ele abriu os braços dele, Pai, naquela cruz, para poder nos abraçar, Pai, e estar conosco dia após dia, Pai, até o final das nossas vidas aqui na Terra. Obrigado pelo seu infinito amor. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia, Pai, e nos concede graça em meio às nossas falhas, em meio às nossas trevas, e o Senhor nos traz a luz, Pai. Obrigado porque, através do Espírito, Deus, o Senhor nos guia e nos traz para um novo caminho de vida, Pai. A vida sem o Senhor é morte, é trevas, mas a vida com o Senhor é vida e é luz. Então, muito obrigado. Peço que o Senhor esteja com os nossos corações, Pai, nos dando um coração de carne, Pai, no lugar do nosso coração de pedra, porque é esse coração que bate, é esse coração que realmente está vivo. E oro para que o Senhor nos preencha com o Teu Espírito e nos ajude a enxergar a Tua maravilhosa luz, Pai, dia após dia. Esteja com o nosso dia de hoje, Pai, com o nosso domingo, com a nossa semana, Pai, de cada um, e continue nos chamando, Pai, para dentro do Seu abraço, para dentro do Seu reino. Obrigado por tudo, Senhor, por quanto Jesus tem sacrificou por nós e quanto nós podemos agradecer a Ele hoje. É no nome dele que eu te agradeço. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. Nosso culto está encerrado. Lembramos que dia 12, por favor, convidem as famílias, não apenas as crianças, para estar no nosso culto Dia das Crianças. E peço, por favor, homens e mulheres que puderem ajudar a gente a organizar aqui esse salão. Vai ser ótimo. Então, as cadeiras são aqui dentro, as mesas a gente vai arrastar os homens pra gente deixar tudo arrumadinho. A gente agradece demais o auxílio de quem puder, tá bom? Obrigado, pessoal. Ótimo domingo a todos.